Hoje vamos refletir sobre o tema Jesus e a atualidade, conversando com Marcelo Pinesi Pereira. E vamos ainda ver a mensagem: fadas existem? O espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, diz que Jesus, profundo conhecedor da psique, penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Por isso, deixou-nos diretrizes e, sobretudo, exemplos para que pudéssemos instalar o reino de Deus dentro de nós. E hoje, já passados mais de 2000 anos, como está a nossa relação com Jesus? Convidamos Marcelo Pinesi Pereira para falarmos sobre Jesus e a atualidade. Antes disso, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Tudo aconteceu assim. Ela completou 9 anos. Um dente caiu em processo natural. E como sempre, ela o deixou no local marcado para ser trocado por um dinheirinho pela fada dos dentes. Pois bem, quando a mãe foi colocar o dinheiro e apanhar o dente, encontrou uma carta e uma caneta bem pequena, dessas que se usa como chaveiro. A carta entre corações desenhados dizia: "Oi, fada, espero que você exista. Bom, eu acho que sim, mas eu quero a verdade. Se for o meu pai ou a minha mãe, eu vou aceitar numa boa. Se for a fada, vai ser melhor que assine com essa caneta pequena." Ao final da carta havia a opção para ser assinalada: existência, sim, não. E bem grande entre mais corações desenhados: "Eu acredito em você." Luciana entrou em pânico. Como responder a uma carta dessas? Mostrou ao marido que leu, riu e falou: "Isso é com você, vire-se, eu não tenho a mínima ideia de como responder." Ela decidiu se aconselhar com os avós da menina. Marisa e Maneco leram com atenção, riram, trocaram ideias e, por fim, Luciana teve como responder para a filha: existência, sim e não. Assinado Mamãe Fada e Papai Duende. Ah, pegou a gente. Você é realmente muito esperta. Você pediu a verdade, e a verdade é que eu acredito em fadas, acredito em duendes, em sereias e em toda a magia que torna a nossa vida mais colorida e encantadora. A vovó até diz que bruxas existem. Eu acredito. E você? E ali estavam as opções: sim, não. Depois, virando a página, a mãe ainda escreveu: "Você não vê Deus, mas Ele existe. Você não vê o amor, mas Ele existe. Se você pode sentir, então, existe." No dia seguinte, Marina chegou na cozinha para o café da manhã com um lindo sorriso. A mãe ficou aliviada ao ouvi-la dizer, entregando a carta: "Ah, peguei vocês de verdade." Quando Luciana abriu a carta, viu que a filha havia marcado um lindo sim. E bem marcado, daqueles que se passa a caneta várias vezes para destacar. Este fato nos mostra como podemos manter a magia da vida dizendo a verdade. Afinal, tudo depende da forma como se argumenta, como se explica, como se fala. As crianças passam pelo período mágico em que tudo tem a ver com o irreal, o faz de conta. Fértil é a imaginação. Possivelmente porque, por serem espíritos imortais, recém-vindos da pátria verdadeira, o mundo espiritual, guardam essa informação de que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos amigos que nos cercam, são interpretados pela criança como esses seres que as lendas, os contos e a imaginação popular
denominaram fadas, duendes, seres especiais. Afinal, não estão tão distantes da verdade. Logo mais, quando melhor entendam, lhes falaremos desses seres que Deus envia para nos atender em nossas necessidades, nos guardarem em nossos percalços e nos auxiliarem em nossa jornada na Terra. Não há mal em preservar a magia. Não há mal em alimentar a imaginação própria da infância. O importante é esclarecer, quando preciso se faça, mas ensinar que o mundo em que vivemos e a espiritualidade que nos rodeia são mais extraordinários do que tudo que a imaginação humana possa ter concebido. Afinal, tudo emana de Deus, e Deus é insuperável. Fadas existem? É o título desta mensagem que está no CD número 27. Adquira os CDs, livros e DVDs pelo site momento.com.br. Está conosco Marcelo Pinesi Pereira, palestrante espírita da cidade de Campo Mourão. Marcelo, nós vivemos dias muito conturbados, mas a humanidade sempre vivenciou momentos como este. Na época de Jesus, por exemplo, a situação não era muito diferente, não é? Realmente, Ivone. Os dias na época de Jesus eram difíceis. Vemos um povo sofrido, angustiado, atormentado, porque eram realmente deixados à própria sorte. Era uma audácia viver naqueles dias aos pobres, aos simples, aos doentes, que eram realmente abandonados à própria sorte. Ainda a dificuldade das guerras, que traziam mortes, sofrimentos, angústias. Então o povo estava nessas dificuldades. A guerra de um lado, que trazia muitos sofrimentos, e toda aquela gama de problemas sociais que não havia solução. Então os ricos, os poderosos ou os militares tinham uma vida um pouco melhor, mas o povo simples passava por dificuldades inúmeras. Tanto que eles buscavam Jesus, não é? E a ignorância do povo naquela época quanto aos valores do espírito era muito grande, já que, estando ao lado de Jesus, eles buscavam principalmente atender às necessidades físicas, às necessidades materiais, principalmente a cura do corpo, não é? É verdade. Nós vemos que quando Jesus inicia a sua jornada, nós vemos toda uma ânsia que não havia solução na população. Porque os doentes eram abandonados à própria sorte. Não havia como viverem com dignidade. Quando, então, os doentes, os pecadores, todos aqueles que eram deixados à própria sorte, na exclusão total social, quando percebe nesse mestre, nesse homem especial, que ele vinha ao encontro destes miseráveis, eles buscavam-no com muita ansiedade. Buscavam para curar a lepra, os cegos buscavam ver, os paralíticos queriam andar. Enfim, a gama de sofredores e doentes do mundo, quando ficam sabendo que havia uma solução, corriam atrás desse mestre, já para atender essas necessidades físicas. Era a primeira intenção dessa população sofredora. E desses, porque Jesus sempre deixava, né, nos seus sermões, nas suas falas, onde ele fosse, a sua mensagem de amor, de esperança, trazendo toda essa realidade espiritual. Mas poucos buscavam isso. A maioria ainda queria realmente solucionar o próprio problema. Porque era a maior necessidade que eles tinham, sim, né? Era a maior necessidade. E a presença de Jesus, a sua maneira de tratar as pessoas, era tão forte que muitos mudaram a sua própria vida, não foi? Sim, muitos. Não foram poucos aqueles que viram em Jesus não só aquele que poderia resolver as questões da dor, as questões materiais, mas dar uma outra vida à própria vida.
Seria aquele nascer de novo na mesma vida. E são inúmeros os exemplos daqueles que, ao ter contato com a mensagem de Jesus, ao beberem desse verbo de esperança, de amor, mudando todos os paradigmas existentes. Porque o que valia na época? Quem tinha poder, quem tinha dinheiro, vivia. E quem não tinha, tinha um destino cruel, de sofrer, padecer e morrer sem nada. Então, Jesus veio dizer que isso não tinha valor, que essa conquista material, que essa vida mais tranquila, que todas essas bênçãos do dinheiro não daria a verdadeira solução para as coisas. E que, na verdade, os sofredores, os aflitos, esses teriam realmente algo mais. E é isso que ele deixa claro no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem. Então ele traz uma mensagem de esperança dizendo que espiritualmente essas questões materiais, de ter dinheiro, de ter poder, de ter uma vida mais fácil ou não tem grande significado. Mas o principal é justamente essa vida interior de viver com ética, com moral, de fazer sempre o bem, ter sempre uma atitude honesta para com o outro, né? E ele dá a lição, que é essa lição maior, né? Essa medida do fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse na mesma situação. Então isso muda e fazia com que os simples entendessem essa proposta de uma vida diferente. Não mais olho por olho, dente por dente, não mais pagar na mesma moeda, mas dar a outra face. Enfrentar o mundo com dignidade. E que esse era o grande valor, porque as conquistas, todas essas conquistas materiais, são ilusões. Porque o túmulo será igual para todos. Mas essas conquistas espirituais que são perenes, essas é para aqueles somente que aqui passaram pelas provas e expiações com a dignidade, com o enfrentamento, da forma correta. Não da forma mais fácil, mas da forma correta. E você poderia nos dar um exemplo de uma mudança assim, diante ou após o encontro com Jesus, Marcelo? Uma mudança que eu considero linda, que vale a pena a gente lembrar, até por toda a questão do preconceito e da própria exclusão, é a de Maria de Magdala, ou Madalena. Nós vemos que ela era uma mulher do mundo, que havia correspondido às ânsias do mundo. Ela conseguiu enriquecer, morar num palácio, onde os homens mais poderosos a buscavam e disputavam ter minutos com ela. E lhe presenteavam com joias, com dinheiro, com tudo que havia de mais valor na época. E ela tinha essa vida tranquila nesse ponto material, mas totalmente atormentada no seu campo espiritual. Ela não era feliz. E todas as noites ela sofria a consciência, as dificuldades desse vazio interior que ela sentia e não encontrava, porque ela queria amar, mas ela buscava nesse amor da sexualidade. Então ela conseguiu tudo que o homem queria na época de material, mas profundamente triste. E ela ouve falar de Jesus por uma de suas serviçais. E quando ela fala, ela começa a ficar entusiasmada, com uma esperança, porque ela fala que Jesus sentava junto com os miseráveis, com os pobres, com os pecadores, que ele não tinha preconceito, que ele era diferente. Mas ela sempre vinha a culpa: mas eu sou uma pecadora de tal ordem que eu não mereço. Mas certa vez, ela estava andando num caminho e um miserável lhe pede um dinheiro, falando que era para ele ir a Jesus. Ele mostra as suas feridas, a lepra, e pede dinheiro para que pudesse ir a Jesus. E ela dá uma moeda de ouro a ele. E ele então vai. E ele promete que se ele fosse curado, iria até ela. E ele é curado por Jesus. E vai ao encontro de Maria lhe contar. Entra na nossa mansão e lhe conta, ele mostra a realidade. Ela então se enche do entusiasmo, atravessa o lago e vai à casa de Simão Pedro, onde estava Jesus, e tem o seu encontro com Jesus. Inesquecível. Encontro lindo. Um encontro maravilhoso, porque é o primeiro homem que não quer nada dela, que não exige nada, que não quer da sua sensualidade, que não quer nada que ela poderia oferecer. Simplesmente lhe mostra o caminho, que ela deveria amar, mas não aquele amor erótico, sexual, o amor de dar ao outro sem exigir nada em troca. Ela demonstrou que quem conhece e compreende Jesus nunca mais é o mesmo. Nunca mais é o mesmo. E é uma lição valorosa porque, veja, primeiro, ela busca. Uhum. Não vai cair do céu.
Ela se dispõe. Ela se dispõe. Ela sofria. Quando ela vê uma esperança, ela titubeia, mas depois ela vai em busca da esperança. Ela vai ao encontro disso que ela precisava e encontra Jesus. E nós podemos encontrá-lo no Evangelho. Nós podemos encontrá-lo em todas as passagens, estudando. Quando ela conhece ele, ela não duvida. Ela tem certeza que aquilo é a verdade. O que ele passa é o caminho. E era o único caminho que poderia dar a ela esperança. Então ela enfrenta a si mesma. Porque, veja, ela tinha uma vida desregrada. E ela rompe. No outro dia ela distribui tudo o que ela tem. Todos os bens. Só fica com a roupa que ela foi ao encontro de Jesus e com o perfume que ela tinha ganhado da sua mãe. Um perfume caro, raro. E é o perfume que depois ela vai lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Então ela passa uma vida nova, quer dizer, ela rompe. E aí nós vemos no próprio Evangelho, pisar na charrua e não olhar para trás. Nós queremos Jesus, mas nós ficamos com um rabinho de olho no nosso passado, nos prazeres. Como era bom. Como era bom. E a gente não se decide, a gente fica em cima do muro. Quero Jesus, mas quero o passado, quero o vício, quero o prazer material, que é aquilo que nós já percebemos que não nos preenche. Que quando temos, nós continuamos insatisfeitos. Então essa busca deve ser transformadora. É a educação, esse ato da gente romper com aquilo que não é bom definitivamente, para nós, nossa essência espiritual e mortal. E exigir de si mesmo uma conduta condizente com aquilo que a gente sabe. Então, quando ela conheceu a verdade, ela viveu a verdade. E nós estamos conhecendo a verdade, mas nos permitindo ficar com a verdade e com a mentira, com a realidade e com a ilusão. E aí nós nunca conseguimos avançar nessas questões. Estamos sempre carentes, necessitados. E Jesus deu o caminho. O que a doutrina espírita nos fala, Marcelo, com relação à raiz, à origem desses problemas que a humanidade vive? A humanidade vive o problema do egoísmo e do orgulho. São os dois grandes males. Mas tem suas raízes. Quando a gente pensa em orgulho e egoísmo, a gente até acha, será que eu tenho isso? E basta a gente fazer uma análise e nós vamos ver que nós estamos encharcados disso. Porque agir egoístamente é agir sempre com injustiça. É agir daquela forma, é bom para mim. Não me importa que não vai ser bom para o outro. É justo, mas que justiça é essa que só é bom para um lado? Então isso nos faz ficarmos intolerantes. Isso nos faz ficar invejosos. Isso nos faz querer o que é do outro. Desejar o que é do outro. Então, hoje, nessa sociedade materialista, ora, o materialismo exacerba o orgulho e o egoísmo. Porque no materialismo, nós só vamos ter as coisas do mundo. E nesses poucos anos que nós temos de existência, então nós passamos e dedicamos tudo que temos, todo o tempo, todo o esforço, todo o empenho, por abarcar esses valores temporais. E nós não temos tempo para o espírito. Então nós estamos numa sociedade materialista. E nós vemos a pessoa, seja qual for a denominação religiosa, ela é materialista. Na conduta ela é materialista. Ela fala, aceita Deus, Jesus, os seus ensinos, mas vive como materialista, porque doa todo o seu tempo à conquista dos bens materiais e muito pouco às conquistas dos bens espirituais. Então nós estamos vivendo esse círculo vicioso do materialismo. E como nós somos orgulhosos, ostentar faz bem. Enche o orgulho, né? O nosso ego, eu tenho, eu sou melhor, eu sou maior. Mas não somos. O que nós temos não nos define. O que nós somos define isso. Então, é na minha convivência com o outro que eu mostro a minha essência. Então, como eu estou agindo com o outro? Então, o que eu tenho não faz diferença eu ter ou não ter. Porque essas coisas vão ficar, são perecíveis, são passageiras. O ladrão rouba, né? A ferrugem corrói, a taça rói. Quer dizer, não tem um valor definitivo. Mas a gente fica, então, impregnado desse materialismo e correndo como doidos para ter e esquecendo do ser. Então, é uma doença coletiva. E se a gente não para, mas eu preciso de tudo isso? Eu preciso almejar tanto? Porque não tem limite. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E a pessoa tem tanto que não pode nem gastar numa existência, mas quer mais. E qual seria a solução para tudo isso? Qual é a saída que o Espiritismo nos mostra? A saída continua sendo Jesus. Porque Jesus ele veio justamente nos mostrar, não só falar, porque ele exemplificou em cada momento da sua existência, que nós somos filhos de Deus, somos imortais, somos espíritos e nos disse que alcançaremos um dia essa plenitude espiritual,
que nos trará paz, que não é a paz do sossego, não é a paz de não trabalhar, não. Porque ele fala que ele e o Pai trabalham sempre, até hoje. Então, não é isso. A questão não é a gente aprender a viver com os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus não é uma poesia bonita, que a gente lê, que a gente decora e não vive. Não. É um livro de conduta, de vivência, de como agir. Então Jesus veio nos dizer que nós devemos enfrentar o mundo sem deixar de sermos espíritos, sem deixar de crer em Deus e sem deixar de viver na conformidade de espíritos, na matéria, e não como matéria. Então, nós vemos que os ensinos de Jesus bastam, se bem entendido, se bem compreendido. Se a gente extrai dele o espírito, não ficarmos apenas na letra. E Allan Kardec, no Espiritismo, ele vem dar ao ensino de Jesus ainda mais condições de a gente entender. Ele vem nos dar essa, vamos dizer, a chave para entender Jesus. Porque Jesus é a porta. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Ele é o caminho da verdade, da vida. Mas como entender Jesus? E nós vamos encontrar esse manancial no Espiritismo, por Allan Kardec. E ele vai nos dar essa dimensão de como conhecer-se, como trabalhar essa questão da autoeducação, como agir com o próximo, como fazer dos ensinos de Jesus não só um discurso, não só uma poesia, mas algo pleno, algo de vida, algo de todos os momentos, de todos os dias, de todas as decisões. Então nós vamos aprender a viver como ele nos ensinou, o sim para aquilo que nos engrandece, o não para aquilo que nos perverte, nos vicia, nos desequilibra. E nós vamos escolher esse caminho proposto pelo Mestre. Então Jesus hoje é, como na época em que veio, atualíssimo. A moral de Jesus nunca vai se alterar. Essa proposta de vida nunca vai se alterar. Porque é a proposta que planifica. Eu posso não concordar e viver como eu queira, mas só Ele nos dá a receita de deixarmos de ser tão tristes, tão depressivos, tão incoerentes, tão nervosos, tão ansiosos, porque tudo isso é falta justamente dessa vivência e dessa fé inabalável que Kardec nos propõe. Que nós só vamos alcançar, Ivone, quando a gente tiver essa convicção. Porque enquanto a gente tem dúvida, mas é ou não é? Pode ser. Não, não pode ser. Jesus é a verdade, é o caminho, é. Mas não basta. Eu tenho que chegar a essa convicção pelo estudo. Então nós temos que nos debruçar nos ensinos de Jesus para podermos planificar a nossa vida com esses ensinos. E aí fazer dele uma verdade, porque eu já não duvido. Se Maria de Magdala não tivesse a certeza quando encontrou Jesus, ela não tinha feito nada. E nós estamos vendo que nós estamos agindo muitas vezes assim. A gente conhece, mas não tem certeza. Não nos convencemos. Então, ficamos vivendo como os fariseus, na época de Jesus. Nos templos, nós agimos de uma forma. Na nossa intimidade, nós agimos de outro, tornando-nos hipócritas. E com isso nós não ganhamos nada, né? Porque nós continuamos com o mesmo tamanho espiritual. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos sofrimentos. Vícios, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Marcelo, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembramos que este programa e muitos outros podem ser vistos no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.